Olá, amigos! Como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o Luiz Romeu. Estamos aqui hoje para fazer um estudo sobre a irmã Sheila. É com muito prazer que a gente aceitou esse convite do querido amigo Santana. Um abraço fraterno a todos do Grupo Espírita Irmã Angélica. Muito obrigado por mais uma vez estar podendo interagir aí com vocês. Nós que já gravamos algumas palestras, já fizemos ao vivo também. E aqui hoje é com muito prazer que nós vamos falar da querida irmã Sheila, que é a mentora da casa que a gente frequenta, o Centro Espírita Sheila, em Jacarepaguá. Esse espírito muito lindo, de alma linda, que desde da época da Segunda Guerra Mundial está ligado ao Brasil, né? Se ligou ao Brasil e desde então vem trabalhando em terras brasileiras, auxiliando, amparando, e tanto é que a sua falange de amor e de caridade vai em todos os cantos. Né? Comumente é citada as falanges das enfermeiras, da querida irmã Sheila, né? Em quase todos os lugares do Brasil ela está presente, rindo com a sua falange, trabalhando pelo bem, em prol do próximo e pelo amor. Né? Nós vamos iniciar aqui com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida e depois nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos ver aqui. Caiu aqui para a gente do Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, lição 40, Tempo de Confiança. E disse-lhe, onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorre-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita reverenciar igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguarde os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo e o socorro. Vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então é isso aí, queridos amigos, vamos sempre manter a nossa fé, né, que Jesus está no leme, está na embarcação, e por mais que a maré esteja, né, o mar esteja revoltoso, o nosso mestre amado Jesus acalma tudo. E a gente tem que manter fé, a nossa fé, para a gente passar por todo tipo de tormenta. Né? Então vamos lá. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, da palestra e de sermos úteis, pedindo ao Senhor que a sua luz e o seu amor possam estar sempre em nossos corações. Abençoe, Pai, todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, escutando e estudando conosco, pedindo, Senhor, pelo nosso planeta Terra, neste momento em que vivemos. Pedimos auxílio de todos os falangeiros do bem, em especial da nossa querida irmã Angélica, da nossa querida irmã Sheila, a quem hoje vamos tratar, que possa nos iluminar a mente e o coração, para que possamos, Senhor, igualmente chegar aos corações dos queridos irmãos que aqui estão. Agradecemos por tudo, Pai, com a graça de Deus. Então, queridos, hoje nós vamos falar aqui da nossa querida irmã Sheila. Esse aqui é o livro do Fábio Dionísio, que traz uma pequena biografia dela. Né? Então, nós temos que, no final, né, de 1939, início de 1940, no Grupo Espírita Pedro, em Macaé, onde tio médio
Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, muito conhecido, né, nas lides espíritas pelos trabalhos de materialização em que o Peixotinho fez. Então, ali, numa reunião de desobsessão, veio o espírito muito aflito, que tinha acabado de ser fuzilado na Segunda Guerra Mundial. Depois de ser esclarecido, ele fala que ele era um oficial alemão e que ele era espírita e que tinha ido para a guerra como médico, mas para servir como médico, e na invasão da Polônia pela Alemanha, alguns oficiais poloneses foram presos e pediram para que ele executasse. Ele se negou a fazer isso por suas convicções religiosas, então ele foi colocado junto aos oficiais poloneses e foi fuzilado, ali desencarnou. Depois, né, ele se materializou várias vezes no Centro Espírita Pedro, e se integrando aos trabalhos da casa. E, certa feita, em outra oportunidade, foi perguntado para o Rodolfo, que era o nome desse espírito, que é o irmão da nossa querida Sheila, que ele se chama... Primeiro ele disse que ele se chama Fritz, igual ao pai dele, e depois ele revelou que o nome dele era Rodolfo Fritz. E também tinha uma irmã, que era enfermeira, musicista, e que se chamava Sheila Fritz. E perguntado para ele por que ele fora para vir da Alemanha para cá, para o Brasil, e ele disse que no grupo Espírita Pedro tinha uma pessoa que ele tinha uma grande afinidade. Então, no momento dele, que ele estava passando, né, pelo desencarne, pelo sofrimento, essa afinidade buscou e trouxe para cá, para o Brasil. Então, nós vejamos que agora, nesse momento no globo, nós podemos ter diversas pessoas que são espíritos afins nossos e que estão em todos os cantos, né, do planeta, porque todos nós somos irmãos em Deus. Né? O Pai, Deus é Pai de todos nós e todos nós somos irmãos. E tem aqueles espíritos que a gente tem mais afinidade e eles podem estar espalhados por todo canto do planeta, né? Pode estar em qualquer lugar. E muitas vezes essas afinidades atrai um espírito para outro. Né? Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos em reuniões de desobsessão em que alguns irmãos de outra nacionalidade vieram, né, para a gente fazer a doutrinação. Né? Então, é até uma doutrinação um pouco diferente, né? Porque às vezes o irmão vem falando na sua língua nacional e aí, nesse momento, a gente tem que orar, pedir a Deus para o irmão, porque o que a gente vai ser dito, ele não vai entender. Mas o acolhimento, o amparo, o amor, isso são universais. Isso é uma linguagem universal que todos nós podemos chegar no coração de todos. Né? Então, o nosso querido amigo continuou integrado ali, trabalhando, e tempos depois ele retorna, né, pedindo orações pelo seu pai, pela sua irmã, dizendo que eles corriam grande perigo, né, e mais à frente ele volta novamente pedindo, dizendo que um bombardeio atingiu a residência do pai dele, e que o pai havia desencarnado e a irmã estava sofrendo muito e estava em coma. E pediu orações para poder ajudá-la naquele momento. O que foi feito, né, o grupo entrou em prece, fizeram as orações, e no final da reunião os mentores da casa falaram que foi com sucesso. A Sheila tinha sido resgatada, né, e foram feitos os cortes, né, os laços, né, que prendem o perispírito ao corpo físico, tinha, né, o fio de prata, todos os outros laços que fazem a união do perispírito com o corpo físico haviam sido cortados e havia tido sucesso para auxiliar a nossa querida irmã Sheila a desencarnar. E mais à frente a Sheila
ela vem e aparece, né, para o grupo, materializada de corpo inteiro, exalando o seu perfume característico, que todos que têm, quando no locais que ela vai, ela sempre exala esse perfume, um perfume que ela sempre deixa em todos os locais que ela chega, como sendo uma característica do seu espírito quando está presente, quando chega em algum local. Né? Então, nós temos aqui, vamos pegar aqui do livro, algumas citações feitas da nossa querida irmã Sheila. Sheila, atualmente, ela está na colônia Alvorada Nova, né? A colônia essa que é dirigida, né, que é o coordenador geral, é o Caio Bachuti, outro eminente espírita aqui do Brasil, que trabalhou aqui no Brasil, e ele, no nosso lar, nós temos governador. Lá em Alvorada Nova é chamado coordenador. De Alvorada Nova, se a gente pegar o livro Nosso Lar, né, o Nosso Lar, diz ali, logo no início, que o nosso lar foi construído por portugueses, nobres portugueses, que chegaram aqui ao Brasil, né, fizeram a colônia, e eles pegaram como modelo a colônia de Alvorada Nova, que já existia. A colônia Alvorada Nova é uma colônia tão antiga, no livro Alvorada Nova, né, que conta sobre a colônia, fala que a colônia já está aqui no orbe planetário há séculos, bastante séculos, muito antes, né, de nosso lar ser feito. E, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, também antes da vinda do Cristo a colônia já existia. Então a colônia, o nosso lar, né, eles vão até a Alvorada Nova, veem como é a formatação da colônia. Lá em Alvorada Nova, no nosso lar nós temos os ministérios, né? O Ministério do Esclarecimento, da União Divina, né? Assim por diante. São 8 ministérios, se eu não me engano, e no Alvorada Nova são 14 vezes ministérios, são departamentos. Aqui no nosso lar eles resolveram botar o nome de ministérios. E lá não são ministros, são coordenadores. Então o Carlos Bachuta é o coordenador geral, aquele que dirige a colônia. A Sheila é responsável pela casa de repouso, que carinhosamente é chamado de Hospital de Sheila. Então ela dirige o hospital ali com total independência e sendo sempre auxiliada por Caio Bachuta, o que deixa ela toda a administração, todo o trabalho do hospital, todo o envolvimento do hospital da casa de repouso lá. E quando tem a reunião de todos os coordenadores, e Sheila também faz parte, porque ela dirige o hospital, os tratamentos e tudo, que tem a referência ao hospital, à casa de repouso, ao hospital de Sheila. Então, o Caio Bachuta, certa feita, ele disse: Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. Né? Isso aqui, uma outra citação sobre Sheila que nós encontramos aqui, foi a seguinte: seu estilo simples, sua meiguice espontânea, muito ajudava em sua profissão. Bonita, tez claras, cabelo muito loiro que lhe davam um ar de graça muito suave. Seus olhos azuis esverdeados de um brilho intenso refletiam a grandeza de seu espírito. Estatura mediana, sempre com um avental branco. Lá estava Sheila, preocupada em ajudar indistintamente. Esquecia-se de si mesmo, pensava somente na sua responsabilidade. Via primeiro a dor, depois a criatura. Aí que diz que a jovem enfermeira morria no campo de luta aos 28 anos de idade. Foi a idade que a nossa querida Sheila desencarna, né? Nessa encarnação como Sheila, ela nasceu em 1915 e desencarna em 1943, né? Enfermeira, musicista, né? Tanto é que a Sheila ela tinha as propriedades, né, a materialização, né, de objetos, né, de flores e tudo mais, ela trazia a escrita direta. Então, pela escrita direta, ela trouxe várias músicas com as notas musicais cifradas, letra e música. Tem várias músicas, inclusive no nosso centro, a fundadora do nosso centro, a Celeste, ela recebia a psicofonia da Sheila e também psicografava a Sheila.
Várias músicas que nós cantamos lá na evangelização são músicas trazidas por Sheila, né? São músicas lindas trazidas por Sheila. Então, a Sheila trazia muito pela escrita direta, além de mensagens também isso. Telecinésia, né? Que é a utilização de aparelhos elétricos, eletrônicos, né? O transporte, né? Uma reunião de materialização em Minas Gerais. A Sheila traz um caramujo, ainda com água salgada e gelado. Ela materializa o caramujo assim. E as curas que são o principal da Sheila em toda casa, né, que nós temos a Sheila como mentora, e além das casas que ela trabalha, a parte de cura, geralmente, né, nós temos sempre o Dr. Bezerra de Menezes e nossa querida irmã Sheila aqui no Brasil, as duas grandes falanges que trabalham em prol da cura, são as falanges, né, de cura, de trabalho na medicina que nós temos aqui no Brasil. Então, são coisas que aconteciam, e aconteciam naquela época bastante. Bastante da nossa querida Sheila vinha assim, dessa forma. Né? E o Rodolfo, até a parte que eu citei antes, está aqui assim, que ele se materializou lá várias vezes, se entregou aos trabalhos, e quando ele disse assim, ore por minha irmã, ela está correndo perigo, aí passado alguns dias, novamente manifesta e diz, minha irmã acabou de desencarnar, foi vítima de bombardeio da aviação, ela e meu pai desencarnaram, mas Sheila ainda ficou ainda presa ao corpo físico, ainda não tinha desencarnado, ainda estava ainda no período do coma. Aí, falar que a gente parou naquele ponto da materialização dela pela primeira vez, né, que muito tempo depois, isso foi em 43 que a irmã Sheila desencarna, né, o espírito de uma jovem loira materializava-se diante do grupo. Era ela, sua irmã, a irmã do Rodolfo, e se apresentava com o nome de Sheila. Ainda no grupo do médio Peixotinho, as manifestações dela vinham se repetindo várias vezes, seguidas de outros fenômenos de efeito físicos, tais como o aparecimento de flores e outros objetos que traziam ao ambiente. Escorada na virtude da caridade, com especial carinho e dedicação, oferecia assistência aos enfermos do corpo e do espírito. Nós temos dos relatos da Palmira, que foi a nossa dirigente, né, na UZR, na União da Sociedade Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ela ministrava o curso do EDIT, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu sou lá para os idos de 98, mais ou menos, 97, 98, e ela... 98. E ela ministrava o curso antes de ter a unificação da FEERJ, né, que era a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói, com a UZERJ aqui na Rua dos Inválidos, e formar a CERJ, que agora é a Federativa Estadual, que nós temos na doutrina espírita. Então, a Palmira, ela também, através do médium Lívio, ela recebe uma psicografia pedindo para ela que abrisse uma casa com o nome dela, e ela abre lá no Valqueire, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e certa feita ela teve a oportunidade de receber de Sheila, né, numa reunião de materialização, que Sheila transportou de Nosso Lar a água, né, que é lá do Parque das Águas de Nosso Lar, que é citado no livro também, e ela, aquele pouquinho de água que ela pegou, ela ainda divide um pouquinho, ainda dá para uma outra amiga dela, ela falou que não tem como descrever a água de Nosso Lar. Né? A nossa querida Yasmin Madeira também, certa vez, revelou que ela estava acompanhando uma pessoa que estava numa reunião de tratamento no mediúnico, e ela não entrou na sala, ela estava na antessala, que também ainda estava escura. A Sheila se materializa lá dentro da sala, passa para onde a Yasmin está e vem dar um abraço na Yasmin. A Yasmin revela realmente a Sheila de estatura baixa, a avental branco, a roupa de enfermeiro, o avental branco, e dá um abraço, né, na Yasmin Madeira. Né, isso
deve ser uma coisa maravilhosa, né? Que os irmãos falando que várias vezes, né, a Sheila vinha e com seu sotaque característico alemão, as suas explanações evangélicas, né, o Pierre Tavares Ribeiro, que faz o livro Materialização de Amor, né, ele conta, e ele também era do Centro Espírita Pedro, lá de Macaé, ele conta que uma vez numa reunião, a Sheila deixa ele tocar, né, que a Sheila, que nós temos essa foto aqui que a gente mostrou, mas a Sheila se materializava com as tranças, com o cabelo trançado, com duas tranças aqui. É assim que a materialização dela acontece assim. Né? As primeiras, inclusive, são dessa forma. Ela com as duas tranças aqui, ela deixa ele passar a mão nas tranças dela e ainda autoriza ele a cortar. Só que um dia ele não tinha levado tesoura para poder cortar a trança. Divaldo Pereira Franco recebe de Sheila, né, o Edelweiss, que é uma planta dos Alpes suíços, uma flor de Alpes suíços, que é a flor que a Sheila mais gosta, ela traz para ele, e ele tem guardado com ele, tem vários materiais desse no Grupo Espírita André Luiz, na Tijuca, na rua Jiquibá. Lá tem um pequeno museu em que tem coisas que a Sheila trouxe, como mãos e parafinas, vários objetos materializados para a querida Sheila e o Peixotinho, que também trabalhou no Grupo Espírita André Luiz. Né, ele trabalhou em vários grupos no Brasil, até fundando algumas casas, né, porque ele era militar do Exército, então ele estava constantemente viajando. Então ele trabalhou aqui também no André Luiz. Então, quem quiser, eu não sei se o André Luiz está funcionando nessa época de pandemia, mas depois, quando normalizar, pode ir lá no Centro Espírita, no Grupo Espírita André Luiz, na rua Jiquibá. Eu só não tenho certeza do número, não sei se é 39 ou 139, mas no Maracanã, quase em frente à estação do metrô, a rua fica quase em frente à estação do metrô do Maracanã, ali na Tijuca. Tem um pequeno museu ali da nossa querida Sheila, com algumas coisas que foram materializadas pela nossa querida Sheila. Então, essa encarnação que nós temos da Sheila, e tem uma anterior, né, que a Sheila ela é Joana Francisca Freimor, né, que ela viveu na França de 1572 a 1641, sendo ela canonizada como Santa Joana de Chantal. Deixa eu pegar aqui. Vou voltar à luz. Que ela é canonizada como Santa Joana de Chantal. Né? Santa Joana de Chantal, e ela desencarna com 69 anos. Né? Nessa época, a Sheila, ela é de uma família que seu pai tem posses, ela é educada e tudo mais, casa-se aos 20 anos de idade, tem 4 filhos. Depois do nascimento do 4º filho, o marido desencarna e ela fica viúva e cuida da propriedade da família, ela cuida da propriedade da família, que é o Castelo Bobili, né, que é a propriedade da família ali, dando conta, ela organizando, fazendo tudo ali, e depois ela pede oração, que ela se dedica à caridade, a orações, e ela pede uma orientação para continuar a sua vida, que ela queria se dedicar ao trabalho de amor e da caridade. E aí ela tem um sonho, ela sonhando assim no prado, e um padre com as vestes negras falando que ele seria o mentor dela. Esse é Francisco de Sales, que era o bispo de Genebra. E, ao mesmo tempo, o Francisco de Sales tem um sonho com a Sheila, mostrando uma dama vestida elegantemente, em que era uma pessoa que ele tinha que conduzir. Né? Tempos depois, eles têm uma ocasião de se encontrar, e ele passa a ser o mentor dela, a orientar ela,
E aí a Sheila, com os dois juntos, funda a Ordem da Visitação de Santa Maria, em 6 de junho de 1610, em Annecy, França, né? Até a morte do Francisco de Sales, até a morte de Francisco de Sales, tem ali, são fundadas 23, 23 ordens de visitação. Depois do desencarne dele, a Santa Joana de Santal continua e funda mais 87. Nós já temos até aqui no Brasil, são 13 monastérios até o falecimento do Francisco de Sales. Depois termina com 87, quando a Joana de Chantal, que é a nossa querida Sheila, desencarna. Ela desencarna e deixa. Inclusive tem aqui no sul do país, no Brasil, em Santa Maria, tem uma ordem de visitação de Santa Maria, né, casa essa fundada pela nossa querida Sheila, que mostrando o traço desse espírito que já é de caridade, já é de ajuda ao próximo, já é um espírito que trabalha. Tem também, nós já lemos o livro Digna Estrela, psicografado por Jário Avelar, e a própria Sheila é o espírito comunicante, em que é um livro que na década de 80 a Sheila diz que ela estava sendo preparada, ela foi chamada para fazer uma preparação para a transição. E houve uma chamada do plano superior para se dedicar às crianças, que seriam as crianças que iriam cuidar da nova transição e para cuidar da evangelização. E é informada para Sheila que Maria, mãe de Jesus, que daria esse estudo. Então ela fica muito feliz, que ela fala, eu vou poder levar para os meus filhos amados algo do plano superior, né? Uma visita ao plano superior, ela poderia contar como é, então ela ficou muito feliz quando recebeu esse chamado. Aí, quando foi para ir, ao invés de ir para o plano superior, ela foi para a êxtase espiritual. Voltou à êxtase espiritual. E ali ela revela que ela foi uma das crianças evangelizadas por Maria, mãe de Jesus, em Éfeso, né, que foi o local, na casa que Maria viveu seus últimos anos, em que João Evangelista levou ela para lá. Então lá, toda semana as crianças iam até Maria e Maria contava as histórias de Jesus. Então ela foi uma dessas crianças que foi evangelizada. Era um total de 14 crianças ali, 14 espíritos que voltaram a essa época, e a Sheila era um desses espíritos. Ela falou que quando chegou lá, voltou toda a emoção daquela época, de ter vivido aquela época, até o medo, né, das perseguições que sofriam os cristãos, todos aqueles seguidores de Jesus que sofreram. E ela até fala isso desse momento, desse período, né, voltou todas as emoções, e a primeira coisa de chegar lá em Éfeso espiritual é ver Maria, e Maria chamar as crianças todas para dar um abraço coletivo nela, e depois a Maria fala, João, venha ver, João, as nossas crianças estão de volta. E sai de dentro da casa de Maria, João Evangelista. Aí Maria Sheila ainda diz que ele sai do mesmo jeito, do mesmo formato em que ela se lembrava dele, né? O mesmo formato que se lembrava dele, né? com as suas vestes, com o rosto, né? E passam 2 semanas ali estudando, se preparando, né? Logo no início desse livro, Digna Estrela, a Sheila aponta isso, e é um livro de histórias infantis, que é para a evangelização realmente das crianças, para, né, que nós devemos cuidar das crianças, né, porque eduque-se a criança de hoje para não ter que castigar o adulto de amanhã, né? Então,
Sheila vem com essa proposta, e ela tem, em todas as casas também de Sheila, tem essa proposta da evangelização infantil, do cuidado das crianças, do cuidar das crianças. Então, queridos amigos, nós vemos aqui esse traço desse espírito, desse nobre espírito, que é a querida Sheila, que traz para a gente sempre a caridade, o amor, o auxílio. A Sheila é sempre muito amorosa, né? Todos os contatos e todas as mensagens que nós temos a oportunidade de ver e de estar presente quando a Sheila vem através da psicofonia, que ela vem, que infelizmente não tivemos essa oportunidade de vê-la materializada. Eu acho que já há uma alegria muito grande na psicofonia quando ela está presente. É uma emoção assim que não dá para descrever, é uma emoção muito grande. E imaginem a Sheila materializada, que emoção, nossa, que emoção não deve ser. Né? Então, desse nobre espírito. Né? E tem também alguns fatos interessantes, né, que tem essa foto aqui mais conhecida da Sheila, que ela é pintada pelo espírito Tongo, que ele materializado faz a pintura dela, né, dessa foto aqui que as pessoas mais conhecem, né, essa foto foi feita esse Tongo, ele era do Império Japonês, era um pintor dessa época, ele fazia aquarela, né? Então ele faz esse desenho lindo da querida Sheila, que é o desenho que a gente mais, hoje em dia, tem a forma dela, do retrato dela, mas a Sheila, quando vinha, todas as vezes que ela se materializou foi com as tranças, né? Foi com as tranças. Eu não vou mostrar aqui, que eu acho que o retrato que tem aqui é um retrato muito pequeno. Eu acho que não vai dar para vocês verem esse retrato da Sheila, que quando ela veio pela primeira vez. Acho que é um retrato muito pequenininho, não vai dar para mostrar aqui ela com as tranças, mas ela sempre vem, a aparição dela sempre com as tranças, ela com as tranças compridas aqui, né, 2 tranças aqui na frente, é a forma que a Sheila mais apareceu. Essa outra forma foi só uma vez que foi pintada, né, só uma vez que foi pintada pelo Tongo, e depois não teve mais nenhuma. Todas as vezes os irmãos relatam ela dessa forma. Pena que eu não acho que agora eu não vou achar aqui, eu acho que a minha foto é muito pequenininha, também não ia dar para ver. Né? Mas a querida Sheila, essa irmã de caridade, essa irmã que com muito amor nos traz o seu exemplo de amor, de caridade, de ajuda, de amparo para todos nós. Né? Tem lembrando das irmãs, as filhas, né, os filhos do Peixotinho, né, as filhas dele, falando até uma entrevista uma vez para a TV Nova Luz. Vocês podem encontrar essa entrevista, está na TV Nova Luz, se botar lá Peixotinho, TV Nova Luz, vai aparecer essa entrevista. Aí a entrevista com os filhos do Peixotinho, contando essa fase áurea, essa fase que foi a fase lá, principalmente em Campos, em Macaé, lá, essa fase foi muito promissora, né, que houveram muitas materializações e surgiram vários livros, materialização de amor, materializações luminosas, deu ensejo a vários livros falando sobre materialização. Elas relatam de uma vez, né, tem um relato de uma vez que numa reunião de materialização, o médium que estava, não foi o Peixotinho, foi um outro médium, teve um descuido e deixaram passar uma flecha de luar, né, que tem que, na sala de materialização, tem que ficar tudo
hermeticamente fechado e tudo coberto, fica tudo escuro, que não pode, nenhuma luz pode entrar que pode afetar o médium que está ali fazendo a doação de ectoplasma. E um raio de luar passa e acaba atingindo o médium, uma situação grave, e aí a Sheila fala, bom, meus queridos irmãos, ela também fica assim, e vamos orar pedindo ajuda. Nesse momento que eles oram e pedem ajuda, sai da cabine, né, que os espíritos saem de uma cabine, são materializados, atravessa essa cabine, sai dessa cabine, o ministro de nosso lar, Clarence, né? E até a Sheila se assusta com a presença do Clarence, fala, ministro, o senhor aqui, ele chega, vem, na hora que é uma materialização lindíssima dele, com seu cajado, chega e vai em socorro do médium. Aí perguntaram para ele, ministro, ele vai ficar bem? Ele ainda diz, ele vai ficar até melhor do que estava, porque esse rapaz que era o médium, ele trabalhava como boiadeiro e uma vez ele foi atingido pelo chifre de um boi na sua coxa e tinha marca. Ele reconstruíram a perna dele ali, o local onde tinha sido afetado pelo raio de luar, que botou para ficar a prova que eles tinham interferido, tiraram até aquela marca que estava ali, então não tinha mais marca, né, para provar a presença dos espíritos ali. Né? E tem casos muito interessantíssimos de materialização desses irmãos queridos, da nossa querida Sheila, né, do Dr. Bezerra de Menezes, né, Chico, o Divaldo tem um caso clássico que ele com problema na garganta, e ela chama o Divaldo de Divaldas, né, Divaldas, e ela aparece com uma varinha com uma pequena peça de rubi na ponta e fala, segura Divaldas que vai doer. E ali faz o tratamento na garganta do Divaldo, né, que o Divaldo estava ficando afônico pelo tumor que tinha gerado na sua garganta, e o Divaldo é curado ali. O Divaldo disse que doeu a beça, ele gritou, mas fica curado. Né? Então, esse espírito de luz, esse espírito amoroso, esse espírito que nos auxilia, que nos ampara, né, e que me deixa muito emocionado, né, que a querida Sheila, eu me formei na Congregação Espírita Francisco Paulo como médium, e quando eu começo, né, eu começo a fazer palestra antes de sair médium, né, já na própria casa já comecei a fazer palestra, e um dos primeiros, se não o primeiro lugar, quase com certeza que o primeiro lugar que eu fui convidado para fazer a palestra, foi no Centro Espírita Sheila, isso em 2003, local que depois eu fui parar, agora estou lá, né, nem imaginava na época que um dia, né, eu morava na Tijuca, vim, atravessei a serra, vim para lá, em Jacarepaguá, a Serra Grajaú Jacarepaguá, para fazer palestra, né, e nesse dia, que foi até um fato engraçado, porque eles me convidaram para fazer, e falaram assim, escolhe qualquer tema do Boa Nova. E eu falei, bom, Boa Nova para mim era o Evangelho, eu não sabia que tinha o livro Boa Nova, né? Bem novinho ainda, eu não conhecia o livro Boa Nova. Então, eu escolhi um tema do Evangelho, e me preparei, né, naquela época, né, todo lugar que a gente ia fazer palestra, os palestrantes todos andavam com 2, 3, 4 livros, fui de ônibus, 4 livros na mão, que era para pegar coisa para ler, né, fazer. Eu sempre gosto de contar a história, aí já tinha uma história pronta para contar, aquela coisa toda, né, e chegando lá, e quando eu olho para o quadro, né, que no primeiro Sheila, né, que a gente agora está em outro local, né, antes era na casa da Celeste, que era a fundadora do Sheila, né, e a Celeste também, né, só falando isso, que o Centro Espírita Sheila, o Centro Espírita Luiz Sérgio e o Casa do Caminho, que são 3 centros espíritas que foram orientados pelo Altivo Panfilo, que foi o fundador, né, o presidente, fundador do Leon Denis, foram centros que ele auxiliou, né, e ele recebe uma psicografia também falando para a Celeste ainda não recebia a psicofonia, pedindo que ela abrisse o centro, como diz, Centro Espírita Sheila,
E aí, a partir de então, a Celeste, quando abre o centro, tempos depois, vem através da psicofonia dela, a Sheila vem através dela. E aí, eu, é, eu cheguei lá, quando eu vi assim, eu falei, gente, Boa Nova é um livro que eu vi escrito lá, tema da Boa Nova, do livro Boa Nova, que era eu que escolhi, ainda não me perguntaram qual era o tema do livro, né? Perguntaram só para me escolher um e falar. Aí, quando eu chego lá no quadro, eles falaram, mas o que você trouxe? Eu falei, não, eu trouxe um tema do Evangelho. Aí falou, eu não sabia que Boa Nova era um livro. Né? Aí, aí a Celeste ficou me olhando assim, coisa e tal. Aí eu fiz a palestra, né? Comecei, fiz a palestra, e, graças a Deus correu tudo bem, os amigos me auxiliaram muito, os mentores, os amigos que sempre nos auxiliam, que estavam lá presentes, auxiliaram, sentimos a presença deles, e, e aí a Celeste só me olhando assim, prestando a ver que ela estava prestando muita atenção para ver que eu queria falar, né, se eu ia falar alguma besteira. Aí, graças a Deus, no final da palestra, veio a psicofonia da querida irmã Sheila, abordando o tema que eu tinha comentado na noite. Eu falei, graças a Deus. Então, fica mais uma prova para a gente que a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa. Na verdade, nós somos só parte de uma engrenagem de um algo maior. Nós só estamos cumprindo, né, os objetivos já traçados no plano espiritual e que eles, muito gentilmente, muito caridosamente, nos chamam para cooperar no trabalho do bem. Né? Então, eu termino com essa última história, agradecer aí aos queridos irmãos do Grupo Espírita Irmã Angélica, pelo convite, pelo carinho, agradeço pela oportunidade, agradeço mais uma vez de estarmos presentes aqui. Um beijo no coração de todos vocês e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, a oportunidade de falar para essa irmã querida, veneranda, irmã Sheila, esse espírito, Senhor, que desde há muito vem trabalhando na sua seara de amor e vem exemplificando o seu evangelho de luz. Que possamos, Pai, pautar nesses exemplos sublimes que de tempos em tempos o Senhor manda para cá, para a Terra, para continuarmos a nossa conduta no bem, Senhor. Que possamos caminhar, Senhor, vendo esses exemplos de amor, de caridade, daqueles que olham o próximo sem perguntar nada e só tem olhos de ajudar sem julgar. Que possamos, Senhor, um dia podermos fazer, Pai de amor e bondade, uma pequena parte desses espíritos celestiais fazem por todos nós. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos na doutrina espírita, a oportunidade de estarmos trabalhando em bem do próximo, de estarmos, Senhor, tentando fazer o nosso melhor. Sabemos que ainda somos imperfeitos, Pai, e que muito ainda temos que melhorar. Mas que a cada dia possamos dar um passo, Senhor, um passo de cada vez, na sua senda de amor. Obrigado, querida irmã Sheila, pelos seus exemplos sublimes de amor, de caridade. Esteja sempre presente ao nosso lado, nos orientando, nos chamando a atenção e nos mostrando o caminho correto. Abençoe a todos esses irmãos que aqui estão sintonizados conosco neste instante. Abençoe a cada família, a cada lar, nesse instante. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Pedimos, Senhor, que essa pandemia da Covid-19 possa ser controlada, combatida, debelada. Que essa vacina que está sendo estudada, que está sendo desenvolvida, possa ter efeitos práticos e salutares. Que, antes de tudo, Senhor, a humanidade cure primeiro a sua alma, pois enquanto a alma estiver doente, o corpo físico
também vai permanecer doente, Senhor. Que possamos, nesse momento, Pai, que estamos cada um isolado um do outro, mas que a gente possa estar juntos de coração, de espírito, de amor. Que possamos refletir em nossas atitudes para nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos, Senhor, por tudo, por mais essa oportunidade, e que a sua luz, que o seu amor e que o seu evangelho esteja sempre em nossos corações, com a graça de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, irmãos. Um beijo no coração de todos vocês. Nós agradecemos a oportunidade e que Deus Jesus, nossa querida irmã Angélica e nossa querida irmã Sheila, nos auxilie hoje e sempre, com a graça de Deus.